Estou de volta. Um prazer falar com você mais uma vez por aqui. Já expliquei que estou um pouco ausente para curtir, né, alguns dias de folga, como curti na semana passada, vou curtir nesse fim de semana e depois um pouco mais para o meio de julho, quando vou para o Brasil e tudo mais. Na semana passada eu estive em Glastonbury, o maior festival da Europa, se eu não me engano. Foi, cara, uma experiência maravilhosa. Até pensei em fazer um vídeo sobre o festival, mas não iria ornar, né, com o futebol, a não ser que eu colocasse numa série um mundo fora do futebol. Há muito mundo fora do futebol, ainda bem. Se você gostaria de um vídeo sobre Glastonbury, por favor, comenta aqui que eu posso depois pensar em fazê-lo, porque é realmente uma experiência incrível, cara. Um privilégio muito grande. Mas não estou aqui para falar de Glastonbury, pelo menos por enquanto. E hoje, cara, tem muita coisa para falar. Quem manda ficar tanto tempo ausente, né? Cara, o vídeo de hoje é uma salada mista dentro de um tema principal, que é a janela de transferências. Eu vou falar sobre Arsenal, Kai Havertz, Declan Rice. Vou falar sobre Manchester City, Gundogan, Kovacic. Vou falar sobre Liverpool, McAllister, sobre Tottenham, Maddison, sobre Newcastle, o Tonali. Enfim, tem muita coisa para falar, mas eu começo falando sobre o que eu trouxe no título desse vídeo, né? Que é sobre a complexidade chamada Manchester United, um time em reconstrução, conseguindo buscar aí bons resultados, títulos, retorno para a Liga dos Campeões, versus um clube em naufrágio. Não é exagero, cara. Eu não quero... Não é a melhor analogia depois do que aconteceu com o Submarino recentemente, né? Mas enfim, é um clube que está realmente numa areia movediça, cara. Numa areia movediça. Eu já falei aqui sobre, em outro vídeo, né, que eu coloco aqui na tela em algum momento, sobre o sequestro imposto pela família Glazer, que, se não bastasse o que fez desde que sequestrou o clube com o dinheiro do clube, porque eu acho uma loucura que seja legal, legal no sentido de legalidade de fato, né? Não é também bacana no outro sentido da palavra legal, mas é uma família que não só fez isso e veio tirando o dinheiro do clube desde então, como nesse momento decide torturar ainda mais essa agoniada torcida com esse banho-maria aí, essa espera interminável para decidir se vende o clube, se a venda vai ser total, se vai ser parcial, por quanto, para quem, enquanto a torcida não só quer ver a família Glazer fora o quanto antes, como quer ver um clube em plenas condições de planejar o futuro, que já começa ontem. Eu ia falar hoje, mas é ontem, né? Com a janela de transferências, portanto, né? Essa venda, se acontecer, ainda não tem data para acontecer, o que é uma loucura, a gente já está no fim de junho. Os Glazers fizeram do Manchester United o clube com a segunda maior dívida de toda a Premier League. Atrás apenas do Tottenham, que tem uma justificativa muito clara e palpável, que é o novo estádio. Essa dívida do Tottenham ela foi feita majoritariamente com empréstimos bancários para pagar o estádio, que neste momento ainda é o mais moderno do futebol europeu, até a inauguração oficial do novo Santiago Bernabéu. O Manchester United não só não tem essa justificativa, como tem a urgência de investimentos enormes em um novo Old Trafford. Então, cara, a situação, ela contabilmente, ela me parece extremamente preocupante, tá? Extremamente preocupante. A não ser que venha um dono rico, como pode ser o Qatar, e limpar tudo isso aí com dinheiro infinito, né? Mesmo nessa situação um pouco periclitante, o clube tem a quarta maior receita do futebol mundial, isso de acordo com o mais recente relatório da empresa de contabilidade Deloitte. Quarta maior receita, já foi a primeira, anos atrás, mas ainda está no top 4, nunca saiu desse top 4 desde que a Deloitte começou a fazer esse relatório mais de 10 anos atrás.
E o tamanho da receita é muito importante quando a gente olha especialmente para as novas regras do fair play financeiro da UEFA, tá? Guarda no bolso, que daqui a pouco eu explico quais são. Antes eu quero colocar uma lupa nessa receita do Manchester United, ou em parte dela. Primeiro, o primeiro ponto de preocupação mesmo em meio a tanta grana. A gente não sabe qual vai ser o novo patrocinador master do Manchester United, tá? Anos atrás era a Chevrolet, com o maior acordo de patrocinador master da história do futebol europeu. Depois veio o que ainda é, que é a TeamViewer, por menos grana do que a Chevrolet. E a TeamViewer não vai durar na próxima temporada, tá? Ela está nas fotos do novo uniforme, mas não estará na próxima temporada porque decidiu interromper no fim do segundo ano esse contrato que era de 5 anos, por pressão dos acionistas que não viam sentido no valor pago para a TeamViewer com pouco retorno dentro do Manchester United. Então eu não sei quem vai aceitar, vai fazer uma proposta decente por esse lugar na camisa, esse lugar master na camisa do Manchester United. Isso vem dentro de um contexto em que desde 2016 o Manchester United não vê nenhum crescimento na receita comercial e, claro, na receita do estádio, porque é um Old Trafford caindo aos pedaços e precisando urgentemente de reforma, como a gente já disse por aqui. O único crescimento da receita veio do lado errado, que foi dos gastos com o futebol, especialmente em salários. Vem crescendo muito a folha salarial do Manchester United, tá? Só que nessas somas todas, o que vem salvando, majoritariamente, é o aumento da receita com as cotas de TV da Premier League que não param de crescer. A Premier League ela garante uma estabilidade, e não só uma estabilidade como um crescimento, porque cada vez mais é mais caro você comprar direitos de transmissão da Premier League, tanto dentro quanto fora, principalmente do Reino Unido. E, então, assim, cara, é um clube que vem numa situação esquisita com dívidas e com uma estagnação em certas receitas, mas que tem essa boa notícia da Premier League, tem a boa notícia com o retorno da grana da Liga dos Campeões, que é bastante importante, que garante pelo menos 30 milhões de libras por ano para um clube, isso sem considerar que provavelmente o Manchester United vai passar da fase de grupos, né? Acreditamos, neste momento. E claro que ajuda na negociação com novos jogadores. O problema sistemático do futebol do Manchester United, e é por isso que eu chamo isso no título desse vídeo, está na porta de saída do clube. O Manchester United não vende bem. Não há clube dentro do Big Six que venda tão mal quanto esse Manchester United. É impressionante. Como não só não consegue vender bem jogadores, como renova contratos sem muito sentido. O que o Phil Jones estava fazendo ainda no Manchester United até hoje? Por que demorou tanto para o Jesse Lingard sair do clube e teve que sair de graça? Por que não conseguiu vender jogadores como Anthony Elanga, que teve um certo hype na temporada passada? Por que não aproveitou e vendeu o Fred, o McTominay? Isso para citar alguns nomes aqui, né? O Alex Telles. Por que não conseguiu vender o Alex Telles? Teve que emprestar para o Sevilla. Então, assim, cara, compara o que o Manchester United vendeu nas últimas 3 temporadas, 60 milhões de libras. Primeiro com quem vendeu melhor da Premier League, o Chelsea, 270 milhões. Beleza, é o melhor, ok. O Tottenham, você consegue lembrar de um nome grande que o Tottenham vendeu nas últimas 3 temporadas? Mesmo assim, conseguiu 80 milhões. O United 60. É muito pouco, cara. A maior venda nesse período foi o Daniel James, por 25 milhões ao Leeds United, até foi um valor bastante interessante. Precisa melhorar, tá? O Manchester United precisa melhorar nesse departamento. Tudo bem que dentro de tantas prioridades, isso pode parecer pouco urgente, mas é algo que vai pesar. Precisa vender melhor e aparentemente reduzir a folha salarial. E agora eu entro no contexto do novo fair play financeiro, que não só é importante para o Manchester United, como para qualquer clube classificado para competições UEFA, né? Isso muda o tabuleiro no qual a gente acostumou a ver esses clubes jogando esse jogo fiscal
do futebol, tá? Vamos lá. É rápido e não é simples, mas também não é tão complexo assim. Até o ano passado, o Fair Play financeiro da UEFA, que foi criado em 2011 e 12, ele centrava-se em limitar o quanto um clube pode ter de prejuízo. Basicamente é isso, tá? Quanto ele rende de grana, quanto ele gasta, a diferença, ela tinha um limite. O limite era até justo, tá? A cada triênio, em teoria, um clube não poderia ter um prejuízo maior do que 30 milhões de euros, média de 10 por temporada. É claro que a gente viu vários clubes ultrapassando isso e recebendo punições ínfimas. Isso é outro problema. A regra era essa. O novo Fair Play financeiro da UEFA, que já vale a partir de agora, ok? Ele aumentou esse limite para 60 milhões, podendo chegar a 90, portanto, triplicou, o que pode parecer que agora virou ainda mais a casa da mãe Joana. Porém, o novo centro de gravidade do fair play financeiro da UEFA está no custo do futebol em comparação com a receita de cada clube. Lembra quando eu falei que a receita era importante? Então, a partir de 2025-26, ok? Cada clube poderá gastar até 70% da própria receita com o futebol. O que são esses custos do futebol? Transferências, salários, luvas para empresários, tudo isso junto representa custos do futebol. Show? Em 25-26, tudo isso não pode ultrapassar 70% da receita. Isso foi acordado entre UEFA e clubes em 2022. E aí temos mudanças graduais, tá? Na temporada passada, esses custos poderiam representar 100% da receita. Era meio que manda brasa, aproveita. Nesta temporada que começa agora em agosto, 90%. 24-25, 80%. Tá vendo? Gradualmente. E aí 25-26, 70%, que é onde a UEFA quer chegar. Cara, isso muda bastante, tá? De acordo com Kieran Maguire, que é um cara extremamente respeitado aqui na Inglaterra quando fala-se do lado contábil do futebol. Ele tem um ótimo podcast, que eu esqueci o nome. The Price. Eu vou tentar ver se eu lembro na hora da edição de colocar aqui escrito para vocês. Para quem fala inglês, vale bastante ouvi-lo. De acordo com Kieran Maguire, em 2022 o Manchester United gastava 88% da própria receita com esses custos de futebol. 88, tá? Entraria nos 90% permitidos para a temporada que começa agora, mas já seria problema para a temporada seguinte e ainda mais para 25-26. Então, assim, enxugar é preciso. E isso é um problema quando, primeiro, você não vende bem e, segundo, você precisa reforçar o seu elenco com nomes importantes. Faz sentido porque, portanto, o Manchester United está sendo tão exigente em não dar o que o Chelsea quer por Mason Mount. Bom, a gente vai acompanhar a dança das cadeiras nesse novo tabuleiro. Vai ser interessante ver como que os clubes vão se readequar a essa nova realidade que já começa desde já. Lembrando que, em teoria, não há melhor lugar para se adaptar a essa nova realidade um pouco mais justa do que a Premier League. Né? Já disse aqui que é uma garantia de crescimento de receita quando você olha para essa fatia bastante gorda que são os direitos de TV. E também temos que ver o que a UEFA vai prometer de punição, né? Porque se for como tem sido, pisar fora da linha não é um problema tão grande assim. Essa regra nova, esse novo fair play financeiro, ele explica, por exemplo, por que o Chelsea ficou tão famoso com os contratos longos, né, para tantas novas contratações, dando 8 anos de contrato para Mudryk e companhia. Isso é fácil, né, de explicar. É o que chamam de amortização do preço desse jogador. Se você contrata um cara de 100 milhões e dá 5 anos de contrato, você divide esses custos por 5. Se você dá 8 anos de contrato, você divide esses custos para o fair play financeiro, para o lado contábil do futebol, por 8. Então é muito mais fácil. Apesar do risco de você estar agora trancado num contrato com uma incógnita, que é o Mudryk, por exemplo, e não só ele, claro, por 8 anos. Né?
Mas enfim, é um jogo de riscos que o Chelsea resolveu apostar, apostou alto e a UEFA já reagiu e limitou, a partir de agora, os contratos para 5 anos para fins contábeis. Ok? O Chelsea que começa a janela como deveria, desesperado para vender jogadores, especialmente para dentro da Inglaterra, porque para fora, como a Arábia Saudita, só conta a partir de julho, e o Chelsea quer fechar as contas de maneira mais positiva possível ou menos negativa possível até o fim de junho, amanhã, portanto, né? Para além da tristeza que é ver Kanté, Ziyech, Mendy e Koulibaly indo para o futebol saudita, eu vou focar em 2 nomes que permanecem na Premier League, 2 nomes que o Chelsea celebrou muito poder vender. Kai Havertz. Eu vou olhar pela ótica do contratante e não de quem vendeu, tá? 65 milhões. Primeiro que, assim, pro Chelsea é show, 10 milhões a menos apenas do que pagou nesse jogador 3 anos atrás e 3 temporadas que, apesar de gols importantes, como por exemplo pro título da Champions, um jogador que decepcionou. Então, bom negócio pro Chelsea, bom negócio pro Havertz, que vai para um time bem mais organizado enfim, que projeta fazer uma temporada ainda melhor, de retorno para a Liga dos Campeões. E é um negócio arriscado para o Arsenal, tá? Primeiro porque é um valor significativo, né? 65 milhões, tudo bem. É um jogador de apenas 24 anos ainda, é muito jovem o Havertz. Mas é um cara que mostrou muito pouco no Chelsea. E aí eu tô curioso para entender se foi mais o Chelsea que bagunçou o Havertz ou se o Havertz não é isso tudo. Eu fiquei muito animado quando ele foi pro Chelsea porque eu gostava do que eu via no Leverkusen. E eu não sei o que esperar desse jogador que não tem muita cara e tampouco posição. A certeza que a gente tem, e o Arteta já se apressou em colocar isso em palavras públicas, é que ele vai jogar no meio campo. E aí eu estou interessado para ver como que vai ser esse novo time do Arsenal. Inclusive, eu fico com uma pulga atrás da orelha para ver se talvez o Arteta faça o que o Guardiola fez com o Manchester City na temporada passada. Eu coloco na tela o que poderia ser esse Arsenal com bola. Né? O Zinchenko fazendo uma de John Stones. O Zinchenko já fez isso, inclusive, com a camisa do Manchester City anteriormente, né? Então seria Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães com Ramsdale, tudo isso a gente já conhece. Aí o Zinchenko com o Rice, o Havertz e o Odegaard um pouco mais à frente. E o trio de ataque com Martinelli, Saka e Jesus. É uma possibilidade, tá? Eu não tive como checar com o Arteta antes de fazer esse vídeo, mas é uma possibilidade que me parece animadora caso o Havertz consiga o que não conseguiu jamais com a camisa do Chelsea, que é consistência. Talvez voltando para o meio campo seja melhor para ele. Mas há riscos nesse movimento do Arsenal. Pode dar muito certo. Pode dar muito certo caso haja um resgate desse jogador que o Havertz parecia ser. Ainda há tempo para sê-lo. Não vou deixar passar, como se fosse uma nota de rodapé, a presença do Declan Rice aí, né? Apesar de ainda não ser oficial na gravação desse vídeo, me parece que será muito em breve. Talvez já seja na publicação desse vídeo. Cara, não é segredo para quem acompanha o canal que o Declan Rice é o meu jogador favorito, preferido fora do Big Six. Assim, eu sou fanzaço do Rice, acho ele um jogadoraço. Então, cara, uma baita contratação do Arsenal. Eu fico muito curioso para ver o que o Declan Rice vai fazer no palco maior, num time com mais ferramentas, numa Liga dos Campeões e sob o desenvolvimento de um treinador como Mikel Arteta, que conhece muito daquela posição. O preço assusta? É claro que sim, né? Eu não vou deixar passar 105 milhões como se fossem, né? Que isso? 2 mariolas? Não. É muita grana. Né, que coloca em xeque o que as pessoas criticam clubes como o Manchester City de fazer. Mas, cara, faz sentido. É esse o mercado. É esse o mercado, primeiro, para uma venda interna da Premier League, para um jogador inglês e para um jogador de 24 anos e que havia concorrência do próprio Manchester City. Então, assim, faz sentido. E se é para você gastar 105 milhões num jogador da Premier League que vai custar tanto, lembremos quanto que custou o Maguire, lembremos quanto que custou o Jack Grealish, o Declan Rice é um excelente nome.
Estou muito ansioso para vê-lo jogar nesse palco com maiores exigências, né? E aí entra uma pergunta, como que o Arsenal pode gastar tanto, né? Já 105 num, 65 no outro, aí deve ter o Timber lá por mais 30, e temporada passada 180 milhões, na anterior 160, em 2021 150, como que isso pode conviver com o fair play financeiro? Você pode talvez me perguntar. Cara, o Arsenal teve prejuízos em que, de acordo com algumas reportagens que eu li aqui, dada a permissividade com a qual a UEFA encarou prejuízos nos anos ao redor do Covid, da pandemia, não há preocupações em relação ao passado, tá? E para o que está por vir, com essas novas regras e tudo mais, a folha salarial do Arsenal ainda é bem menor do que Chelsea, Manchester City e Manchester United, por exemplo. Pelo que eu li, em 21-22 representava 58% da receita. Lembremos do novo limite daqui a 3 anos de 70%. Então, assim, olhando para a folha, tá tudo certo, tá? A Arsenal não precisa se preocupar. Pelo menos, por enquanto, sem fazer muitas loucuras, né? Fora o retorno para a Liga dos Campeões, galgando melhores posições e, portanto, melhores premiações dentro da Premier League, terminou como vice-líder, mais grana de estádio, né, com mais jogos, melhores jogos, com a Liga dos Campeões e tudo mais. Então, tudo isso parece sustentar um clube saudável financeiramente, mesmo sendo um outro dos grandes que vende mal, né? O Arsenal não vende bem jogadores, a exemplo do Manchester United. Um pouquinho melhor, se eu não me engano, mas mesmo assim é algo que seria importante melhorar. Voltando para as saídas do Chelsea, já falei aqui do Havertz e eu quero falar do Kovacic. Cara, eu acho uma contratação muito boa do Manchester City, tá? Muito boa. 25 milhões, mais 5 de aditivos aí. 30, vai? Cara, o Kovacic é muito bom jogador. Há poréns, ele tem 29 anos, não acho esse um porém tão grande, mas tem um histórico substancial de lesões. Esse é o ponto central para mim, tá? Há necessariamente de haver uma correção física no Kovacic, como o City fez com o próprio Gundogan, que infelizmente saiu, dor no coração de todo fã de futebol inglês, né? Certamente será muito bonito vê-lo no Barcelona. Como o Haaland, eu não sei até que ponto o Kovacic, o que dá para ser melhorado nele, fisicamente, mas esse é o ponto central. Se seguir se machucando tanto quanto se machucou nas últimas temporadas pelo Chelsea, é um mau negócio, não tem conversa aqui. Já disse em várias outras instâncias que uma das melhores qualidades de todo jogador é a disponibilidade. O Kovacic precisa estar mais vezes ao dispor. Quando disponível, acho que não tem muita conversa técnica e tática. Ele não é o mesmo jogador que o Gundogan, longe disso, mas o que era o Gundogan antes do Guardiola? A evolução do Kovacic com o Pep pode ser interessantíssima, cara. Eu gosto muito da versatilidade, da habilidade que ele tem com a bola, de como ele funciona sob pressão. Ele escapa muito bem de pressão. Bons passes. Não é tão atuante ofensivamente quanto o Gundogan foi em vários momentos com a camisa do Manchester City, especialmente as memórias mais recentes. Mas talvez isso seja por falta de oportunidade. Ele nunca foi colocado nessa posição. É um cara que tem que melhorar o chute, se for colocado nessa posição que ocupava o Gundogan. Mas para mim o desafio me parece muito mais físico do que técnico e tático. Acerta, portanto, na minha humilde opinião, o Manchester City. Passando para o melhor custo-benefício da janela inglesa até aqui, disparado. Mais do que Declan Rice por conta do valor. James Maddison. 40 milhões de libras no jogador de 26 anos que vem de uma temporada individual brilhante, apesar do rebaixamento do Leicester. 40 milhões, cara, não consigo entender como que não houve maior concorrência. Um leilão por James Maddison. O Tottenham consegue, por um valor relativamente baixo, um cara que não tem no elenco. Não há ninguém no elenco dos Spurs com as características do Maddison. As associações que ele pode ter com o Son, com o Kulusevski, com o Harry Kane, será? Eu estou ansioso para vê-lo
nas mãos de Ange Postecoglou. Postecoglou, acho que é isso, Ange Postecoglou. Pesquisei aqui para entender como pronunciar corretinho o nome do novo treinador do Chelsea, do Tottenham, perdão. Quanto mais eu leio, mais eu me interesso por esse cidadão. E, portanto, não vou me debruçar muito aqui, porque ele merece um vídeo para chamar de seu, tá? Então teremos em algum momento um vídeo sobre o Ange. Parece ser um cara interessantíssimo, quero ver como que vai ser o Tottenham dele. É um cara que tem uma visão ofensiva de futebol por espetáculo. E o Maddison, será que é um fator que mexe com a cabeça do Harry Kane? Não sei. E é claro que qualquer prognóstico da temporada dos Spurs passa por Harry Kane. Fica, vai, renovação parece distante. A permanência é uma aposta em tentar convencê-lo a renovar ao longo da temporada. Para a lógica do Daniel Levy, me parece fantástico que haja uma proposta do Bayern de Munique. Ele vende o Harry Kane na última possibilidade do atual vínculo e vende para fora da Premier League. O que para o Harry Kane não parece ser o mais interessante se ele quiser ficar. Se ele tiver pressa por títulos, né, a Bundesliga já está praticamente garantida, como a gente já sabe. Estou ansioso para entender também como que vai ser o futuro desse jogadoraço que é o Harry Kane. Não entendo quem pode pensar em diminuí-lo, mas enfim. Passando para o Liverpool, que até aqui fechou apenas com o McAllister. Não comentei aqui no canal ainda, né? A contratação do McAllister por cerca de 45 milhões, aparentemente, que podem chegar com aditivos a 55, que é um valor razoável, mas não é próximo dos 70 que primeiro foram cogitados, né? Muito bom jogador, acho que todos estamos de acordo, mas está longe de ser uma andorinha que em voo solo pode fazer o verão do Liverpool, né? O McAllister precisa de companhia, o Liverpool precisa de contratações para o setor do meio-campo, no plural, mesmo após McAllister, e isso não é segredo para ninguém. Mais do que nunca, o Jürgen Klopp precisa ter a cobertura da FSG. Precisa ser bancado nessa janela de transferências. Fala-se em nomes como Gravenberch, como Szoboszlai, como Romeu Lavia, todos são nomes que me parecem muito interessantes, tá? De verdade. Mas é preciso agir. É preciso sair do campo das especulações para o campo das contratações de fato. Tudo bem que ainda estamos relativamente no começo da janela, não entramos nem no mês de julho ainda, porém, como diria o nosso querido Geraldo Vandré, em um contexto muito mais importante do que o esportivo, quem sabe faz a hora e não espera acontecer. O Liverpool precisa se mexer. McAllister, boa contratação, mas a urgência por mais, ela meio que tira um pouco o brilho do McAllister, né? Porque é preciso um bom número de jogadores chegando em Anfield nessa temporada. Para fechar a ronda, nem sei quanto tempo já tem de vídeo, mas já tem bastante. Falar do Newcastle, afinal, está de volta à Liga dos Campeões depois de 20 anos. E com dinheiro saudita, todo mundo já espera que venha Mbappé, que venha Cristiano Ronaldo, que venha o Ray Charles. Calma, isso porque o Newcastle faz contas com o fair play financeiro e não quer dar um passo maior do que a perna. Para entender essa janela, olhe para as passadas, que não foram gastos malucos, mas sim, na maioria, em contratações cirúrgicas. Anthony Gordon, até agora não gostei, mas Bruno Guimarães, Trippier, enfim. O Newcastle, ele aparentemente, ele está olhando para duas contratações razoavelmente impactantes para essa janela de transferências. Lembrando, olhando para o fair play financeiro, mas também celebrando novos acordos comerciais com valores mais significativos e, claro, a receita que vem junto com a classificação para a Liga dos Campeões. A primeira contratação de impacto que parece já próxima de ser oficial, se é que já não é no momento em que você assiste esse vídeo, Sandro Tonali, meia de 23 anos do Milan por 50 milhões, aparentemente, de libras. Cara, eu acho uma belíssima contratação, maravilhosa. Sou fã do Tonali, sempre que o vi jogar, saí satisfeito.
Vai ser interessante vê-lo no contexto da Premier League. Vai ser bonito ver um meio-campo com Tonali, Bruno Guimarães, Joelinton e Willock. Acho que dá para você imaginar uma troca de posições, o Bruno Guimarães jogando hora de 6, hora de 8, o Tonali de 5, o Joelinton subindo. Cara, o Ed Howe vai ter como brincar com isso aí. Outro nome que fala-se, mas esse parece um pouco mais distante, é Tino Livramento, lateral direito do Southampton, base do Chelsea. Só que é um nome que talvez você não conheça, porque ele vem de uma gravíssima lesão no joelho, rompeu os ligamentos, aquela pior possível. Em abril do ano passado e até agora nem voltou a jogar. Ele tem 20 anos ainda, ele certamente estaria com a Inglaterra que disputa nesse momento a Eurocopa Sub-21, mas infelizmente ainda está voltando de lesão. Seria uma alternativa interessante ao Trippier, né? Que agora com o Newcastle com presença europeia, tem mais jogos no calendário e precisa de um cara para revezar o Trippier. O Livramento, eu conheço um jornalista espanhol, o Álvaro de Grado, que é um grandíssimo amigo também. Ele é fanzaço do Livramento, ele é um cara que acompanhou por muito tempo aqui na Inglaterra, ele viveu aqui por 7 anos, se eu não me engano, o futebol de base. E ele é fanzaço do Livramento. O pouco que eu vi, gostei, e me parece uma aposta interessante caso se concretize dentro desse Newcastle, que não precisa desesperadamente de um lateral direito, mas ter alguém ali para revezar com o Trippier e com uma projeção de futuro aos 20 anos, me parece fazer todo sentido, né? Cara, é isso, fiz uma ronda aqui geral, desculpa se eu esqueci de alguém, mas é isso. Seguimos nessa média de um vídeo por semana nas próximas semanas. Então, até semana que vem. Mais uma vez, acima de tudo, muito obrigado pela paciência. Um beijo no seu sorriso, como diria o querido craque Daniel.